Bom dia! Eu queria, antes de começar, lembrar vocês que além das teleaulas, o Telesaúde ele tem a possibilidade também da realização de teleconsultorias. Nessas teleconsultorias, vocês podem tirar suas dúvidas, até inclusive em relação a dúvidas que surgirem na aula, ou terem segunda opinião no caso, em casos clínicos, com um especialista da sua área ou de outras áreas. Para acessar o teleconsultoria, é só entrar lá no site do Telesaúde e clicar nesse botãozinho verde de teleconsultorias, tá bom? A aula hoje, nós vamos falar sobre a promoção do aleitamento materno no pré-natal. Tá? Então, como é que nós podemos orientar as mães, incentivar o aleitamento materno durante esse acompanhamento no pré-natal? Isso por equipe multiprofissional, então qualquer profissional que tenha contato com a mãe pode e deve realizar esse trabalho, dar essa atenção especial para o aleitamento materno. Então, para quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou nutricionista, eu sou graduada aqui pela Universidade Federal, fiz residência em Brasília, na ESCS, sou mestre em ensino na saúde aqui pela Faculdade de Medicina da UFG, sou tutora da estratégia Amamenta Alimenta, conselheira em amamentação e sou consultora internacional em amamentação. Então, eu trabalho, minha atuação hoje é com a consultoria em amamentação e sou servidora pública da Secretaria do Distrito Federal, onde eu atuo no banco de leite. Atualmente eu estou de licença. Então, o pré-natal, ele é realmente a melhor oportunidade que nós temos para incentivar o aleitamento materno. A mulher está bastante disposta, aberta. Todas as pesquisas mostram que a maior parte das gestantes ela tem esse interesse em amamentar, ela demonstra, quando elas são perguntadas, elas falam que tem essa vontade de amamentar o bebê, e elas é mais fácil, né? Assim, você consegue, nesse período, acessar melhor essa mãe e passar bastante informação sobre aleitamento materno, porque elas estão bastante abertas para ouvir, precisam desse apoio no pré-natal. Nós sabemos que as ações de promoção à saúde, elas são de fundamental relevância e que a amamentação, o aleitamento materno, é a estratégia mais importante que nós temos contra a morbimortalidade infantil. Então, o Lancet, essa revista que foi publicada em janeiro de 2016, diz que a amamentação a longo prazo poderia salvar mais de 800 mil vidas de crianças a cada ano no mundo, o que equivale a 13% de todas as mortes em crianças menores de 2 anos. Então, é uma estratégia muito importante que a gente precisa priorizar, principalmente no pré-natal. Então, eu queria trazer também, desse estudo, que foi muito importante, e é importante sim a gente celebrar, comemorar, e eu gosto sempre de trazer que o Brasil, principalmente devido à estratégia Hospital Amigo da Criança, que dentro dessa estratégia está inclusive em destaque, que nós precisamos sim orientar as gestantes quanto à amamentação. O que todas as estratégias unidas sobre aleitamento materno teve de resultado aqui no Brasil? Então, a gente sabe que em 1974, as crianças elas eram amamentadas em média por 2 meses e meio. E 32 anos depois, esse número subiu para 14 meses. Então, nossos resultados no Brasil são muito bons. Em 1986, apenas 2% das crianças até 6 meses recebiam leite materno. Em 2006, essa taxa saltou para 39%. Nós temos uma relativa estabilização entre a data essa pesquisa de 2006 e a pesquisa a PNS de 2013, que ali ficou em torno de 38% também a taxa. Quando a gente faz essa análise das capitais, a gente consegue ali um resultado próximo de 50%, mas o resultado no Brasil é esse. Então, menos de 50% das mulheres hoje amamenta até os 6 meses. Então, quer dizer, ainda está bem longe
que a gente gostaria e do que é preconizado, porque a Organização Mundial de Saúde diz que um índice bom seria próximo de 80% das crianças amamentadas. Então, é isso que a gente deseja, tá? Então, a gente quer continuar melhorando e elevando esses índices para conseguir resultados melhores. Então, aí vem essa pergunta, né? Se a gente sabe, e quando a gente entrevista as gestantes, quase a totalidade delas quer amamentar seu bebê, por que só 50% delas consegue? A gente sabe que é multicausal, tá? E que, durante a gestação, o que essa mãe precisa para se preparar para amamentar é apenas informação. O sucesso na amamentação, ele depende da interação da mãe com o filho, de suporte familiar, comunitário e de um suporte profissional adequado, tá? Nós temos que ter esse cuidado, porque o profissional de saúde, ele ainda é citado em 32% das vezes como o profissional como a causa do desmame, né? Então, normalmente esse desmame, ele é causado por uma indicação de um profissional de saúde. Então, realmente um cuidado muito grande que a gente tem que ter e realmente se preparar para poder atender essa mulher tanto no pré-natal quanto para resolver esses problemas de amamentação. Eu trouxe esse artigo que faz uma revisão de literatura sobre o apoio ao aleitamento materno pelos profissionais de saúde. O que esse artigo traz? Que, na maior parte das vezes, os profissionais de saúde, eles têm bastante domínio teórico na área do aleitamento materno, mas que falta a prática no manejo da amamentação e esse apoio prático, né, de assistência à mãe e o bebê em amamentação. Então, nós precisamos o quê? Investir nessas capacitações, né, em capacitar esses trabalhadores para essa promoção do aleitamento materno de forma contínua. Esse outro artigo, que fala também sobre orientações de amamentação na atenção básica em saúde, ele fala sobre o pré-natal, então que é esse período que nós estamos conversando aqui na aula. E o que ele demonstra? Que ter recebido orientações sobre aleitamento materno exclusivo contribui para que as mães amamentem exclusivamente até os 6 meses. Então, o que nós precisamos fazer, né? Então, é importantíssimo que em algum momento no pré-natal essa mãe ela receba essa orientação de que o bebê precisa, né, ser amamentado de forma exclusiva até os 6 meses. E ser amamentado de forma exclusiva significa que ele não deve receber água, que ele não deve receber chás, que ele não deve receber aquele café na maternidade e a importância disso, né? Então, assim, por que é importante que esse bebê seja amamentado exclusivamente até os 6 meses? Hoje, o Ministério da Saúde, o Guia da Criança Menor de 2 anos, tem uma orientação um pouco diferente, já tem um tempo também que a gente, mesmo antes dessas publicações, que a forma de falar no banco de leite, na maternidade, ela mudou um pouco. Então, hoje a gente fala destacando a importância de que o aleitamento materno seja até os 2 anos ou mais e que ele é exclusivo até os 6 meses. Então, a gente fala, olha, o aleitamento materno, ele deve acontecer, ou o bebê deve ser amamentado até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva, ou seja, só leite materno até os 6 meses, para poder incentivar que essa criança seja amamentada por um período maior. Então, é muito importante, é uma informação que não pode faltar. E a gente sabe, né, e tem artigos que mostram isso, que essas mulheres, esse, por exemplo, é um desses, né, que mostra que algumas mulheres, elas passam pelo pré-natal todo sem nunca ter recebido essa informação, né, de que ela precisa amamentar o bebê dela até os 6 meses. O artigo ele também destaca, da mesma forma que o anterior, que os profissionais eles devem ser capacitados para orientações sobre o manejo. Então, eles devem saber como orientar aquela mulher a lidar com as principais dificuldades da amamentação, as principais dificuldades que podem surgir, sobre como colocar o bebê no peito. Então, orientações mais práticas
né, sobre a prática do aleitamento materno. Então, aqui eu destaquei as principais orientações que as mães devem receber durante o pré-natal. Então, o que é o principal foco nosso durante o pré-natal? Então, em primeiro lugar, é que não há necessidade de preparação especial da mama durante a gestação. A mulher ela não precisa fazer nenhum tipo de preparo durante a gestação. Por quê? Porque o corpo dela se prepara naturalmente para amamentar. Então, nós podemos destacar para ela, né, para que ela comece a entender quais são essas preparações, né, qual é essa preparação do corpo dela, que ela mesma já percebeu. Então, que a mama mudou de cor, a areola mudou de coloração, então hoje ela tem uma coloração um pouco mais escura, que a mama ganha volume, né, que ela pode ter percebido que a mama ganhou volume, que ela pode ter percebido uma sensibilidade e que essas são a preparação natural, né, que acontece no corpo dela durante a gestação para ela poder amamentar. Então, que essa preparação ela é suficiente para que o bebê, para que ela possa ser capaz de amamentar o bebê. Então, não é necessário fazer nenhum outro tipo de preparação. Por quê? Porque a gente sabe hoje que as pesquisas mostram que não houve diferença no aparecimento de fissuras, de dor, da mulher que usou bucha, que usou creme. Então, nós não devemos recomendar essa prática. Se a mulher está realizando alguma prática, por exemplo, que seja inofensiva, o uso de creme, tomar sol, a gente sabe, dependendo do horário que estiver tomando sol, isso não vai causar nenhum problema. Então, não necessariamente a gente precisa contraindicar a prática, nós vamos observar, porque dentro da consulta, se for melhor deixar, né, assim, permitir, se é da vontade dela, se é uma prática que não causa nenhum mal, tudo bem, ela pode continuar fazendo, tá? Mas não que seja necessário. Outra informação que não pode faltar, né, apesar de que a gente às vezes acha até que está fora de moda, né, falar das vantagens do aleitamento materno, porque é de tão amplo conhecimento que o leite materno é superior às fórmulas infantis, que às vezes a gente se esquece, né, de reforçar, né, mas é importante, tá bom? A gente precisa de, em algum momento durante o pré-natal, falar da importância de amamentar. Então, por que amamentar? O que a gente pode fazer é tentar dar destaque para as novidades, né? Então, por exemplo, algumas mães ainda não sabem que o aleitamento materno por longo prazo pode aumentar, né, ter efeitos aumentando a inteligência desse bebê. Então, a gente pode fazer esses destaques e trazer essas novidades ali para dentro da consulta. Mas, é claro, sem esquecer de falar sempre das vantagens nutricionais do leite materno em relação à fórmula infantil, em relação às vantagens imunológicas do leite materno, que são realmente importantes a gente continuar lembrando de trazer esse assunto para dentro da consulta. É importante também falar sobre os riscos, né, de oferecer a fórmula infantil, porque quando a gente fala das vantagens do aleitamento materno, está relacionado, né? Então, muitas das vantagens do aleitamento materno estão relacionadas com os riscos do oferecimento de outro leite e do leite de vaca. Outra coisa que é importante destacar é porque muitas vezes quando a gente usa esse termo leite de vaca, a mulher ela não consegue entender que aquele leite que vem na latinha, que é a fórmula infantil, é leite de vaca. Então, o ideal é usar o nome fórmula infantil, para ficar mais fácil, né? Se a gente não quer explicar que dentro da fórmula infantil tem leite de vaca, o ideal é que a gente use o nome fórmula infantil, porque aí ela vai entender que a gente está falando da fórmula infantil. Porque muitas vezes quando a gente usa, né, a comparação leite materno, leite de vaca, a mulher acha que a gente está falando de uma coisa que não faz parte da realidade dela, que claro que ela nunca iria dar leite de vaca para o bebê, mas elas não têm esse conhecimento que a fórmula infantil é composta pelo leite de vaca.
Então, quando você tem a oportunidade de explicar isso, ótimo. Quando o tempo estiver justo ali para poder falar sobre as vantagens do aleitamento materno e sobre os riscos da fórmula infantil, o melhor é utilizar o nome fórmula infantil. Outro ponto importante, então agora, né, a gente entra na parte mais do manejo do aleitamento materno, é ensinar sobre as formas corretas de amamentar. Para isso a gente pode usar o recurso de alguma atividade educativa, com bonecas, com mama cobaia, é bastante útil, tá? Ou então usar fotos, imagens, filmes. E o outro passo seria enfrentar as formas de enfrentar os problemas mais comuns caso eles ocorram. Então, evitar os problemas mais comuns da amamentação. Então, a gente nunca, durante a gestação, nós vamos usar fotos de mamas com feridas, de mamas com qualquer tipo, né, com mastite. A gente não usa esse tipo de fotografia, de imagem no nosso atendimento para gestantes. A gente ensina a técnica que vai evitar os principais problemas, a gente fala, talvez de forma rápida, sobre os problemas que podem ocorrer, mas sem dar destaque e sem mostrar esse tipo de imagem para as gestantes. Mas é importante que ela saiba, por exemplo, que tirar o leite quando a mama fica muito cheia, né, que isso pode acontecer, que a mama dela pode ficar muito cheia e que é importante ela tirar o leite para evitar os problemas. Então ela precisa saber que isso pode acontecer, porque é uma intercorrência comum, o engurgitamento. Mas também é importante a gente avisar que isso pode não acontecer. Muitas vezes eu recebo mães preocupadas porque a mama não ficou engurgitada, então ela achou que aquilo tinha que acontecer. Mas não é necessário para ter um aleitamento materno de sucesso. Certo? Ficou claro? Então a gente fala dos problemas comuns, sem mostrar imagens fortes durante a gestação, né? E na verdade a gente não precisa de mostrar esse tipo de imagem, ela é mais para a gente mesmo, né? Para os profissionais de saúde, não para os pacientes. Então aqui um passo a passo de todas as orientações que deveriam estar ali dentro desse programa, né, de amamentação no pré-natal. Então orientações sobre como extrair o leite das mamas para evitar o engurgitamento. E como eu falei, a gente pode usar imagens, mama cobaia, usar vídeos. É muito importante que as famílias sejam orientadas sobre os riscos do uso de chupetas, mamadeiras e outros bicos artificiais. Sempre que a gente vai falar sobre esse assunto, ou a mãe fala e cita alguma estatística que a gente fala muitas vezes eu brinco e chamo de estatística de vó, né? Porque sempre tem um caso na família de alguma criança que usou chupeta, usou mamadeira, usou bico e que mamou até os 2 anos, sempre. Ou ela vai pensar no filho da vizinha, ou ela vai falar para você. Então, eu acho que é sempre importante a gente, quando possível, mostrar realmente o gráfico, mostrar estatísticas, explicar que é uma questão de prevalência, né? Então, assim, que realmente algumas crianças elas vão conseguir manter o aleitamento por um período maior, mas que muitas vão perder, né, o aleitamento ali no meio do caminho, e normalmente, né, essa família que perdeu o aleitamento pelo uso de chupetas de mamadeiras, ela não faz essa relação direta, né? Então a gente sempre fica sabendo do caso de sucesso, né, do filho da vizinha que mamou até os 2 anos e usou chupeta, mas também tem a outra vizinha, né, que fala que o leite dela secou, que fala que o bebê dela não quis mais o peito, que fala que o bebê recusou o peito. E normalmente esses sintomas, né, de recusar, do leite secar, o bebê fazer careta, né, e não querer mais pegar, eles estão relacionados sim, né, com o uso de chupeta, mamadeiras e bicos artificiais. É importante que ela tenha esse conhecimento. E a gente não pode deixar de falar, tá? Porque ainda estão entre os recursos que mais desmamam, né? A gente sabe, né? A nossa cultura ainda é muito forte do uso de chupeta, de mamadeira e de bicos artificiais. Então a gente precisa realmente divulgar com mais eficiência esses riscos. Outro ponto que é muito importante é
explicar e falar sobre amamentação e livre demanda. Na prática, eu percebo que as mães elas não entendem muito bem o que é a livre demanda. Então, muitas vezes, quando eu pergunto, né, se o bebê mama em livre demanda, ela fala, não, meu bebê não fica o tempo inteiro pendurado no peito, não. Elas acham que a livre demanda é quando o bebê pode mamar, faz o peito, elas falam, não, meu bebê não faz o peito de chupeta, meu bebê não mama o tempo todo. Elas entendem a livre demanda como se fosse esse excesso. Né? E é importante a gente explicar que a livre demanda ela tem da mãe, tem do bebê e ela respeita também a mãe e que o natural é que o bebê vá aos poucos, né, estabelecendo sim uma rotina de mamadas e que não é porque o bebê tem essa rotina de mamadas que ela não está em livre demanda. Livre demanda é simplesmente atender essas necessidades de fome, né, dos sinais de fome do bebê. E para a gente ter uma livre demanda que não seja tão exaustiva para a mãe, é importante a gente explicar para essa família também que nem todo choro, nem toda queixa está relacionada com a fome, né? Então ensinar ela a procurar os outros sinais, então trocar a fralda, colocar o bebê para dormir, então outras técnicas para acalmar o bebê que não seja só com o leite materno, né? Isso é importante também. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais sobre livre demanda quando a gente for falar sobre os sinais de fome. Outro ponto importante das orientações sobre pré-natal é que a gente explique para a mãe sobre a importância do contato pele a pele imediatamente após o nascimento do bebê. Então, esse é um passo dos passos da iniciativa do Hospital Amigo da Criança que ainda precisa ser fortalecido e nós podemos começar o fortalecimento desse passo também pelo pré-natal. Então, começando a conversar mais com as mães sobre a importância do contato pele a pele, sobre a importância desse bebezinho estar junto com ela. Então, logo após o nascimento, para melhor, né, assim, aumentar essa produção de leite, favorecer essa descida do leite, para estimular os reflexos de sucção do bebê, para colonizar esse bebê de forma adequada. Então, são inúmeras as vantagens. E a gente pode começar a preparar essa mulher para esse contato logo no pré-natal, para a gente até fortalecer que ele aconteça realmente dentro dos passos da iniciativa Hospital Amigo da Criança, fortalecer esse passo lá no ambiente já hospitalar. É importante ela entender como produzir e manter a produção de leite. A gente consegue explicar isso muito, muito rapidamente. Eu vou mostrar algumas imagens aqui que a gente inclusive pode usar na consulta com a mãe. Quando a gente fala, né, e esclarece sobre como produzir e manter a produção de leite, acontece muito natural e de forma casada que a gente começa a desvendar alguns mitos e algumas verdades sobre a amamentação, né? Porque quando você entende, né, quando a mulher entende como o leite é produzido, muitas vezes ela já começa a entender que algumas verdades, alguns fatos que ela escutou sobre a produção de leite ou sobre a amamentação, eles não são verdadeiros. Então, esses dois passos, eles andam muito juntos, né? Então, quando a gente vai falando sobre a fisiologia, essa mulher vai entendendo melhor como o leite é produzido, ela começa a desmistificar muitas questões relativas à amamentação. O mais importante, eu considero a informação mais importante que a mulher tem que obter no pré-natal é onde procurar ajuda no caso de dificuldades. Então, ela precisa saber, ela entender que ela precisa entender que a dor não é normal, não é natural, ela não precisa ficar enfrentando essa dor em casa sozinha, tá? Então, no caso de dor, de qualquer dificuldade que apareça, ela precisa já saber onde é que ela vai procurar ajuda. Ela já precisa estar com um telefone, se na sua cidade é um banco de leite, ou se é um centro de saúde, onde é que ela vai encontrar esse profissional capacitado para dar esse apoio no pré-natal? É o pediatra? Quem é que vai oferecer esse apoio? Onde é que ela vai conseguir esse apoio e onde é que ela vai recorrer a essa ajuda? Ela precisa de ter essa informação no pré-natal. Outra estratégia que é importante, que nós podemos
né, seria ali o passo 10, né, que a gente encontra na iniciativa do Amigo da Criança, que é encaminhar essa mãe para grupos de apoio. Tá? Então, podem ser grupos de apoio presenciais, podem ser grupos de apoio online. E aí eu queria trazer para vocês que a Faculdade de Nutrição, aqui a FANUT, tem um grupo, que é um grupo online, que começou inclusive a funcionar de novo essa semana, tá? Ele é o Amamenta Goiânia, é um grupo de apoio a mulheres que amamentam, então onde elas podem tirar dúvidas, então um grupo de apoio virtual, tá? Então quer dizer, se aparece uma dúvida ali que a gente vê que não tem como ser, né? Não é nada simples e tudo existe a necessidade de um encaminhamento para um profissional, ela vai ser encaminhada para um dos bancos de leite aqui da nossa região. Então, é uma iniciativa aqui de Goiânia, né, da Faculdade de Nutrição, mas que pode ser replicada, né, então, no município de vocês e na região de vocês. Mas o grupo está aberto também, se alguém quiser conhecer melhor, esse Instagram, ele tem o acesso do link para o grupo, tá bom? Em relação a orientações sobre a amamentação no pré-natal, então, é importante que a gente oriente sobre anatomia, fisiologia, como a gente já falou, a importância do aleitamento materno, ofereça esse apoio emocional também e a prática, como eu falei, né? A prática com a boneca mostrou que houve uma elevação da amamentação, da prevalência de aleitamento materno em 80% em relação a controles que eram 65%. Então, os controles amamentaram 65%. O grupo que recebeu orientação sobre anatomia, fisiologia e sobre a importância do aleitamento materno, que teve essa prática também com as bonecas, teve 80% de prevalência de aleitamento materno em relação aos 6 meses. Então, a gente vê que realmente é uma prática importante essa de oferecer esse tipo de informação, tá? Porque realmente ele pode melhorar as prevalências de aleitamento materno no grupo que recebeu. Então, essas informações, elas podem ser individuais, numa consulta, elas podem realmente acontecer em grupo. Existem experiências maravilhosas desse tipo de educação em sala, né? Em sala de espera, que é uma ideia assim que normalmente a mulher ela consegue, né, ter o atestado médico ali para poder ir no médico, mas muitas vezes ela não consegue para uma atividade educativa. Então é muito interessante a gente usar a sala de espera para fazer esse tipo de atividade educativa, com resultados muito bons, né? Então, lembrando um pouquinho aqui da fisiologia da amamentação, então eu trouxe esse recorte, né, da mama, para a gente lembrar que ela é composta por ductos, pelos alvéolos, onde é produzido leite, essas células mioepiteliais que são importantes e elas são responsáveis pela ejeção do leite, e as células alveolares, que são as produtoras desse leite. Que a produção de leite humano, ela depende principalmente de 2 hormônios, né, e que devem estar em níveis adequados, que são a ocitocina e a prolactina. Outro aspecto que é super importante é o esvaziamento completo ou adequado das mamas. Por quê? Porque nós temos o peptídeo inibidor da lactação, que está presente no leite materno. E que quando ele fica armazenado dentro da mama, ele pode inibir a produção de mais leite. Então, essa imagem, por exemplo, é uma imagem que é muito simples, que a gente pode usar também, né, quando a gente fala com as mães, explicando sobre os hormônios responsáveis pela lactação. Então, que a prolactina, ela é esse hormônio que é secretado sempre após a mamada, com esse objetivo de produzir leite para a própria mamada. E que para esse hormônio ser produzido, é necessário que o bebê sugue, tá? E de preferência que ele sugue sem, né, aquele famoso intermediário de silicone, que muitas mães, eu tenho tido a experiência que muitas mães aqui em Goiânia têm usado, tá? E ele tem essa consequência de, primeiro, não permitir que o bebê tire leite num volume que seja suficiente, mas também de interferir nesse contato, né, pele a pele da boca do bebê com o mamilo da mãe, que pode ir aos poucos reduzindo
a produção do hormônio da prolactina, tá? Então ele não deve ser indicado. Então esse bebê sugando, ele vai promover esses impulsos sensoriais do mamilo e que vão estimular a produção de mais prolactina para manter esses níveis de prolactina mais altos no sangue, tá? A prolactina, ela é um hormônio que é de secreção pico, né? O pico da secreção da prolactina é um pico noturno. Então, é importante que a mãe mantenha as amamentações no período da noite, tá? Então, é uma prática relativamente comum, né, de querer que a mãe descanse, então deixar aquela mulher dormindo a noite toda e oferecer uma mamadeira à noite. Essa uma mamadeira da noite, ela pode ser responsável por uma queda importante da produção de leite da mulher. Então, é muito importante que ela amamente no período noturno, tá? E quando a gente fala da amenorreia lactacional, né? Então a gente sabe também que tem essa relação com a prolactina, porque a prolactina ela inibe a ovulação, tá? E a gente pode explicar isso também, tá? Que é importante que essa família ela seja encaminhada para um controle para evitar uma nova gestação, porque apesar de quando ela está amamentando a chance dela engravidar cair, essa estratégia, né, depende de muitos fatores então ela não é indicada como método contraceptivo, tá? Porque se esse bebê dorme demais, se ela não amamenta com frequência, com regularidade à noite, se ele faz intervalo mais do que 6 horas sem mamar, a chance dela engravidar aumenta, tá? A ocitocina é um outro hormônio que tem essa importância na produção do leite, na verdade, na ejeção do leite materno. Então, a ocitocina é o que faz a saída do leite, então ela vai atuar lá na célula muscular que está rodeando ali o alvéolo para fazer essa saída do leite. Então, quando o bebê suga, ele também vai favorecer esses estímulos sensoriais que vão ser responsáveis pela elevação dos níveis de ocitocina no sangue, que vão fazer o leite descer, tá? A ocitocina também é que faz o útero contrair, que a mulher muitas vezes sente aquela cólica logo que o bebê nasce. Então, ela tem esse efeito também em diminuir o sangramento e proteger essa mulher contra uma anemia, né? Porque reduz o tempo de sangramento depois do parto. O reflexo da ocitocina, ele é ativado quando essa mulher pensa no bebê com carinho, quando olha para o bebê, ouve os sons do bebê, e ela é afetada, né, por estresse, preocupações, dúvida, dor. Então, o nosso papel como profissional de saúde é de promover com que essa mulher sinta confiança, que ela se sinta segura em relação à amamentação, tá? Então, o acolhimento é muito importante, a forma como a gente fala, como a gente acolhe e como o profissional de saúde aconselha nesse momento a família é muito importante para produção de leite, para ajudar nesse reflexo de leite. Então é importante que a gente oriente ela no pré-natal, que ela precisa estar próxima do bebê, tá? Então, quando esse bebê nascer, ele precisa ficar o maior tempo possível perto da mãe, tá? Então ela precisa ter essa proximidade, essa conexão para manter uma boa produção de leite. E ela precisa saber tirar o leite da mama. Por quê? Porque se essa mama permanece cheia de leite, ela pode começar a interromper a produção adequada de leite, tá? Então, isso é uma proteção, né, da própria mama contra a produção excessiva de leite. Então, a mama cheia, ela produz menos leite, tá? Então, é importante que se faça essa retirada. Então, tem vários motivos para a gente fazer a retirada de leite. Uma delas é estimular a produção. Tá? Outros motivos para que esse bebê consiga fazer uma pega correta, porque com a mama muito cheia ele não consegue pegar de forma adequada, né? Acaba pegando só o biquinho, nós vamos ver a imagem ali, e pode machucar. Tá? Mas um dos motivos também que seja estimulada a produção de leite. Então, como é que a gente sabe que os reflexos de ocitocina estão ativos? É importante a gente investigar isso, né, e ensinar para a mulher que ela sabe que ela está produzindo leite
quando ela sente aquelas contrações uterinas, quando o leite vaza, quando ela sentir formigamento e quando ela perceber que o bebê está sugando e que ela está conseguindo ou escutar ou perceber o bebê sugando pela mandíbula, né? Pelo movimento de mandíbula, porque ele suga de forma mais lenta e ela enxerga ele deglutindo, tá? Pode ser que ela enxergue ou pode ser que ela escute, tá bom? Então ela vai saber que esse bebê está mamando. A pega correta a gente pode orientar por meio, né, do uso de imagens, como essa, que é uma imagem bastante comum, bem fácil de encontrar, né? E aí a gente vai orientar para essa mulher que ela precisa de ver que a boquinha do bebê está bem aberta, que os lábios estão voltados para fora, que a bochecha fica cheia, que o queixo está encostado na mama, que a barriga está, né, encostada na barriga da mãe, né, e que a cabeça está reta com o tronco. Existe um hábito, né, é natural que a mulher pegue a mama nesse formato aqui, ó, de tesoura, tá? A gente deve desaconselhar esse tipo de formato para pegar a mama, tá? E o ideal é que ela faça essa mãozinha aqui, que a gente chama de mão de bailarina, tá? Tudo isso a gente pode ensinar, mostrar imagens ou ensinar com a boneca. É importante ensinar também para ela como que ela vai fazer para tirar o bebê do peito, tá? Então, caso ela precise interromper a mamada, né, o ideal, o recomendado é que ela não interrompa a mamada, que ela deixe o bebê mamar até que ele dê os sinais de saciedade e solte a mama. No caso de precisar interromper essa mamada, ela usa o dedinho dela, né, o dedo mindinho ou qualquer outro dedo, substituindo o mamilo pelo dedo, tá? Para impedir que a criança faça tração no mamilo quando ela for retirar esse bebê da mama. Outra imagem que a gente pode utilizar é essa, tá? Para que a mãe entenda que a pega do bebê ela é assimétrica, ou seja, mais areola vai aparecer na parte superior ou lateral do peito e menos areola aparece na parte de baixo. Tá? A gente pode explicar com a boneca também, com a mama cobaia, ou com imagens, com vídeos. Então, a importância da gente ensinar essa mulher a tirar o leite também é para evitar esse tipo de pega, sabe? Uma pega que traciona só o mamilo. Bom, então eu vou deixar, né, assim, reforçar que as dúvidas elas podem, vocês podem sempre colocar lá na teleconsultoria, tá? Que eu também estou à disposição para responder lá pela teleconsultoria e agradecer pela presença de todo mundo aqui hoje, tá? Vou deixar aqui 2 referências, né? Então, vamos à luta, né? Então, assim, é realmente uma luta. Apoiar a mulher que amamenta é no dia a dia. Mais informações aqui desse tema que a gente falou hoje, né? Eu acho que a gente pode... Tá bem interessante a parte que fala sobre aleitamento materno, sobre como amamentar do guia da criança menor de 2 anos, do Ministério da Saúde. Então, esse guia novo, eu já falei, né? Eu tenho uma aula aqui para quem tiver interesse que fala bastante sobre o guia alimentar. Ele tem uma parte muito, muito importante falando sobre, não só sobre a importância do aleitamento materno, mas sobre o como amamentar, né? Que é tão importante a gente ter isso hoje na nossa prática diária. E o caderno de atenção básica, que é o CAD 23, que fala sobre aleitamento materno, e tem também toda essa informação que eu coloquei aqui para vocês, né? E tem esses 2 artigos também que eu citei ao longo da aula, se vocês quiserem conhecer, saber mais, tá bom? Obrigada pela participação de todos e até a próxima. Né? Eu acho que eu deixo aqui também meus contatos, né? Nesse último slide, se alguém quiser, tá bom? É isso, e tchau, tchau, até a próxima.